Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora, continue no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo o tema é Aprenda a Pregar em Mateus. O Evangelho de Jesus, Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 13. Vamos basear no tema Sal da Terra. Então, aprenda a pregar nesse texto aqui. Então, você que não é inscrito no canal, verifique se você já se inscreveu. Se não for, se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Por quê? Cada like que você deixa quer dizer que o YouTube vai entender que você gostou do abençoado vídeo. Então, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, tá bom? Fica por aqui, não sai do vídeo agora, porque nesse vídeo vamos aprender a pregar em Mateus, capítulo 5, versículo 13, baseado no tema Sal da Terra. Quer pegar uma caneta, um caderno, para ir notando algumas coisas aqui? Então, fica à vontade. Se você conhece alguém também que tenha dificuldade de pregar, manda esse vídeo para todo mundo aí no WhatsApp, nos grupos. Ajuda esse canal em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Vamos para o vídeo? Um exemplo. Você é convidado para pregar. Você é um pregador iniciante, começou a pregar agora. Então você é convidado para ministrar em uma igreja. O texto que você escolheu é exatamente esse aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Que vai falar no tema sobre o sal da terra. Isso é o tema. Veja que vai falar sobre o sal da terra. Então é o tema. Tá bom? Aí você chega na igreja, o pastor te dá a oportunidade para você ministrar. Aí você já cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, né? Já pede em seguida para os irmãos abrirem a Bíblia, no texto citado, que é Mateus capítulo 5, verso 13. Aí os irmãos abrem a Bíblia, você vai ler. E Mateus capítulo 5, versículo 13 vai falar assim, ó, exatamente. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Né? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é o texto que você leu em Mateus 5, verso 13. O tema é sal da terra, não é isso? Então aqui você leu o texto para a igreja, né? Já cumprimentou a igreja, acabou de ler o texto citado, aí você faz uma pequena introdução, dizendo assim, ó, meus irmãos, nesse texto sagrado, é um texto conhecido de toda a igreja. Então você faz na introdução assim, veja que a figura, meus irmãos, aqui interessante, Jesus, ele emprega aqui na comparação feita o sal e o cristão, e o solo e o mundo, família, sociedade, estado e outros, em todas estas áreas. Meus irmãos, o sal, ele deve estar presente, meus irmãos. Isso aqui é a introdução você fazendo. O sal deve estar presente para dar sabor. Mas vejamos aqui alguns exemplos. Eu quero te dar alguns exemplos aqui sobre esse sal. Então, algum exemplo, meus irmãos, disso encontramos, ou seja, encontrado na Bíblia. Vamos dar aqui uns exemplos na Bíblia e em nossa história. Então, aqui você fez essa pequena introdução. Então, aqui você vai citar, né? Depois dessa introdução, você vai citar algumas referências aqui sobre o sal da terra. Aí você começa a pregar. Primeiro, meus irmãos, alguns exemplos que eu quero citar aqui nesta noite sobre o sal da terra. O primeiro exemplo, ele está, igreja, no Antigo Testamento. Primeiro é Abraão. Quem era Abraão? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus lhe disse. Deus disse a Abraão, Abraão, vai para uma terra, Abraão, que te mostrarei e te farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. E tu, Abraão, ser uma bênção. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Então aqui está o primeiro exemplo sobre o sal da terra. Aí você entra pregando, falando sobre Abraão. Meus irmãos, vejam que aqui em Gênesis capítulo 12, vejam o primeiro exemplo aqui no Antigo Testamento sobre Abraão.
Então aqui você vai contar sobre Abraão. Você já leu o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que vai falar primeiramente sobre Abraão, é o exemplo do sal da terra. Aí você continua pregando, né? E dizendo assim ainda, ó, e naquela terra, meus irmãos, Abraão, ele viveu com seus costumes, e ele gerou filho, né? Ele gerou filho, lutou, envolveu-se com o povo e deu um bom testemunho de seus princípios de fé como sal da terra. Não viveu isolado. Então veja que Abraão aqui, igreja, você pregando, ele foi um bom exemplo como sal da terra, porque Jesus mesmo disse, seja o sal como o sal da terra. Então, o primeiro exemplo aqui, encontrado no texto bíblico, no Antigo Testamento, o primeiro exemplo aqui como sal da terra é Abraão. Aí você procura assunto para ministrar. Eu estou só dando um exemplo aqui. Aí você parte para o segundo exemplo, baseado no tema sal da terra. O segundo exemplo que eu encontro aqui, meus irmãos, é José do Egito. Quem era José do Egito? O texto vai dizer aqui, ó, que numa terra estranha, veja que José, meus irmãos, ele não estava numa terra conhecida, para, tipo assim, não vou fazer o errado, porque tem gente conhecida aqui. Pegou isso aqui? Então veja aqui que José, meus irmãos, ele estava numa terra estranha, mas mesmo assim ele provou que em tudo o Senhor era com ele. Era com ele. Outro exemplo, na casa de Potifar também, em Gênesis 39. Na casa de Potifar, na prisão, está em Gênesis 40. E no palácio também, José foi o exemplo do sal da terra. Então, aí você aplica para a igreja, dizendo que a igreja tem que ser o sal da terra, que a igreja tem que andar sendo um exemplo, não envergonhando, não ser envergonhado. Se eu dei um exemplo de cristão, aí você cita Eliseu que ia passando, né, e uma mulher apontou, disse, ali vai um homem de Deus, porque o homem de Deus, igreja, o servo de Deus, não precisa de levantar uma carteirinha e dizer, estou aqui, eu sou homem de Deus. Não, o homem que é homem de Deus, servo de Deus, aleluia, ele não precisa, igreja, de falar, só pelo andar, alguém já olha e já vê a diferença. O sal da terra, José. Igreja, terceiro exemplo que eu quero dar um exemplo como sal da terra, Moisés. Quem era Moisés? Deus mudou, olha, Deus mandou, quer dizer, Deus mandou, igreja, que ele fosse para o Egito e libertar os filhos de Israel. Veja que ele enfrentou o faraó e seus poderosos, e deixando em cada lugar a circunstância e o resto de sua fé. Em nada Moisés se omitiu. Ele foi desta forma o sal da terra. Está em Êxodo capítulo 3. Então veja que outro exemplo é Moisés. Deus separou ele para libertar o povo. Por quê? Porque Deus olhou para ele e viu que ele tinha capacidade, que realmente ele era o sal da terra. Está vendo aqui, meus irmãos? Então, Jesus aqui pediu para o seu discípulo que fosse um exemplo, dizendo que nós aqui, os discípulos, é sal da terra. Tem que viver como sal da terra. Aonde passar, não deixa mancha. Não deixa coisas que venha estragar, que venha defamar o evangelho. Então, Jesus chamou, escolheu, e ele deu a cada um, né, aquilo que deve fazer. Deu para primeiro Abraão, aqui que eu citei, José do Egito, para Moisés e outros mais. Aqui também José de Arimateia, né? Então aqui nós temos que viver, igreja, como um exemplo, vivendo como o sal da terra. Nós é o sal da terra, porque está dizendo aqui, ó,
vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado. Então você não pode ser um cristão para ser envergonhado. Alguém te apontar, olha ali um mau exemplo. Está tomando uma cervejinha, está fumando um cigarrinho, está fazendo uma fezinha. Então nós cristãos tem que ser um exemplo, o sal da terra. Amém? E aqui você pede para o povo ficar de pé. Você, se tiver alguém ali, né, você faz um apelo. Se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, você fecha aqui, né, a conclusão. A conclusão aqui, ela é o que você pregou, algumas palavras que você citou aqui no texto, você vai fechar a sua pregação, né, falando aquilo, né, igreja, falando que a igreja tem que ser o sal da terra, dá alguns exemplos aqui para você terminar a sua pregação. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.